Oi, eu sou o Roberto e tô aqui pra gravar mais um vídeo pra esse canal, uma vez por ano. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o método PBL. O método PBL, pra quem não conhece, ele é bem comum nos cursos da área da saúde e basicamente é um método de ensino baseado em problemas. É bem característico dentro desse método ter alguns componentes, né? O principal deles eu acho que é a tutoria. E dentro do nosso curso de terapia ocupacional, a gente tinha as tutorias e o núcleo morfofuncional. Então, dentro do núcleo morfofuncional, a gente tinha o que a gente chamava de roteiros. Então, a gente não tinha aulas, propriamente dito não, a gente não tinha aulas de anatomia, histologia e fisiologia. Aulas. De expor, né? Expositiva, aula expositiva dos assuntos. A gente ia para o laboratório, recebia por e-mail antes, né? Era um roteiro por semana. Então, na segunda-feira de manhã a gente recebia o roteiro no e-mail, a gente imprimia o roteiro e na segunda-feira à tarde a gente já ia para o laboratório, eram 2 vezes por semana, segunda e terça-feira à tarde. Então, à tarde a gente já ia para o laboratório com o roteiro dar conta dele, né? E o que são os roteiros? Os roteiros basicamente era uma estrutura de objetivos para anatomia, histologia e fisiologia. Então, eles eram sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tópico, por exemplo, sei lá, sistema cardiovascular. A gente estudava sistemas um de cada vez. Então, a gente não estudava um roteiro, não dava conta de todo o sistema cardiovascular. Então, a gente passava algumas semanas estudando cada sistema, cada tópico específico. E dentro de cada roteiro por semana vinham objetivos para serem alcançados no final daquilo. Não são, pelo menos pelo que eu lembro, não eram perguntas específicas para a gente responder. Eram objetivos mesmo, sei lá, a descrever a função de tal célula, coisas assim. Eu lembro que em histologia, depois desses objetivos maiores, né, para a gente conseguir estudar melhor o assunto, vinham a imagem de lâminas. Então, eu lembro que o próprio roteiro descrevia que após o nosso estudo, né, após a nossa leitura dos livros textos, a gente deveria conseguir identificar um fibroblasto, identificar na lâmina um condroblasto. Então, isso era posterior, então a gente não respondia a perguntas específicas. A gente tinha que dar conta dos objetivos traçados para aquele roteiro especificamente. Bom, nessa mesma linha tinham as tutorias. As tutorias eram sessões tutoriais, que eram um grupo de alunos. No meu, eu acho que eram 5 alunos. Então, eram 5 alunos e um tutor, que era um professor. A função do tutor era basicamente estar ali mediando para não fugir do objetivo central da tutoria. A gente chegava na tutoria, tinha um problema, né? E daí em cada tutoria a gente elegia um relator que ficava no quadro anotando as coisas e um coordenador que coordenava, né? Porque todo mundo quer falar, então tinha que ter alguém ali anotando os nomes para fluir melhor a sessão. Daí o coordenador lia o objetivo e o objetivo basicamente era um caso clínico. Basicamente não, todos os objetivos eram casos clínicos. E aí, tanto de reabilitação física, saúde mental, tudo que você pode imaginar, neurotraumato, tecnologia assistiva, tudo mesmo, psiquiatria. E daí a gente lia o problema, discutia um pouquinho sobre o problema, né? Geralmente tinha alguns problemas que traziam tal idade, diagnóstico. Eu lembro que no começo, nas primeiras tutorias, tinha problema que a gente que tinha que dar a impressão diagnóstica, né? Ele relatava um pouquinho sobre o quadro sintomático, né? O quadro clínico, e a gente tinha que dar a impressão diagnóstica. Mas depois, isso foi bem no começo, depois já vinha o quadro clínico, o diagnóstico, né? Até porque a gente não dá diagnóstico patológico. Então já vinha o diagnóstico e a gente só traçava mesmo, discutia um pouquinho e traçava os objetivos terapêuticos, digamos assim, né? Daí as tutorias ela aconteciam em 2 momentos. A gente abria um problema num dia e fechava esse problema em outro dia. Geralmente esse período era de uma semana. Eu lembro que logo no começo a gente abria numa segunda-feira e fechava na outra segunda-feira. Depois a gente abria numa segunda-feira e fechava na quinta-feira, se eu não me engano. Então já encurtou um pouquinho. E qual era a diferença entre abertura e fechamento? Na abertura, a gente discutia minimamente o que a gente sabia sobre aquele assunto, sem estudar nada previamente, a gente não tinha noção do que viria.
A gente não sabia qual assunto poderia ser porque era cruzado com os roteiros, mas a gente geralmente recebia o roteiro enquanto a gente estava na tutoria, porque a tutoria era de manhã. Então a gente não tinha pista nenhuma, então não tinha como estudar antes sobre o assunto. A gente ia, discutia um pouco o que a gente sabia, né, do conhecimento geral mesmo, sobre aquele assunto e traçava objetivos para a gente estudar aquele assunto durante a semana. E no fechamento da tutoria a gente trazia tudo que a gente tinha estudado. Basicamente era esse o objetivo da sessão tutorial. E como estava casado com o roteiro, como funcional, a maioria das vezes, tinha vezes que eram assuntos totalmente diferentes, acreditem. Tinha vezes que eu tinha nada a ver o morfo com a tutoria, mas na maioria das vezes era um assunto casados. Então a gente meio que conseguia dar conta, né? Porque a gente estava estudando aquele assunto mais especificamente a parte histológica, anatômica e fisiológica. E a gente só pegava e aprofundava naquele ponto que a tutoria, né, tinha objetivo, naquela patologia especificamente. Teoricamente, era super interessante porque dava uma estrutura para a gente aprofundar e conhecer de fato aquilo. Na prática, eu não sei. Assim, eu lembro que as minhas últimas tutorias não foram muito proveitosas para mim, até porque e isso é uma queixa geral de todo mundo, pelo menos da universidade que eu tenho em contato, que é desse mesmo modelo. Se eu não me engano, lá na UEPA, terapia ocupacional, fisioterapia e medicina são nesse modelo de PBL. O primeiro curso a ter PBL a ser nesse modelo foi de terapia ocupacional, depois medicina e, se não me engano, depois fisioterapia. Eu sei que terapia ocupacional foi o primeiro a implementar o método PBL no curso. É uma carga horária muito puxada, assim, os primeiros 2 anos. Pelo menos terapia ocupacional, os outros eu não sei. Então, acaba que a gente tem que ter uma disciplina muito grande e a gente demora um pouco para entender isso. E eles não começam mais fácil, não. É o mesmo modelo e talvez seja muito mais puxado no começo do que no final. Porque a gente vai se adaptando e já começa a fluir mais tranquilamente. Mas eu acho que o primeiro semestre, assim, fica tudo muito perdido, a gente não sabe basicamente se organizar, às vezes a gente não consegue estudar. O que eu acho sobre o método PBL, sinceramente, é que o aluno ele precisa ter muita clareza de que ele é responsável pelo conhecimento dele. Por quê? Falando de roteiro e de tutoria, o roteiro ninguém corrige os roteiros, tá? A gente faz os roteiros e tem uma prova, que eu acho que isso é comum em todos os cursos da área da saúde, né? Não só o método PBL. A gente tem a prova que a gente vai lá, responde umas coisas, depois vai lá nas peças anatômicas e no microscópio e faz a prova prática. Era basicamente isso em morfo, né? A gente tinha seminários também, mas os seminários eram patológicos, então eram sobre doenças. O sistema e tutoria, não, pelo menos o meu, não tem prova. Então, se tu consegue ali, né, minimamente, tu estuda um pouquinho, e tu consegue passar pela tutoria ileso, assim. Tu tem que ter muita noção de que aquilo é tu sendo responsável pelo que tu tá aprendendo de fato, sabe? Eu acho que demora um pouquinho quando a gente entra na universidade para entender o que é o método PBL e quanto isso pode ser prejudicial para nossa formação se a gente não entende que é eu por mim mesmo e que não é só uma prova que eu vou fazer em morfo, né? A tutoria não tem nenhuma prova que vai me dizer se eu aprendi ou não. Então é eu por eu mesmo. Morfo gera uma nota e tutoria gera uma outra nota e eles somam essa nota e dão uma nota. Então são duas partes que somam e dão uma nota. Se eu não me engano, a prova teórica vale 10, a prova prática vale 10. A tutoria vale 5, mas parece que a nota, né, de 1 a 5, aí pega essa nota e multiplica por 2. Aí soma tudo, divide por 3 e dá uma nota. Era assim, já mudou o currículo, então eu não sei como é que tá. Eu sei que ainda é PBL, mas eu não sei como é que tá agora. Na minha época, na minha turma, eram 3 morfos, né? Eram 3 morfos e 4 tutorias. Então, eram 3 períodos, né? Então, primeiro período, segundo período, terceiro período tinha morfo, e primeiro período, segundo período, terceiro período e quarto período tinha tutoria. No quarto período, que já não tinha mais morfo, a nota de tutoria era somada com a nota de clínica. Então, basicamente, era o mesmo processo de geração, né, de uma nota final. No terceiro período, o morfo mudou. A gente não ia mais para o laboratório, era em sala de aula mesmo, que era muito estranho, sinceramente. Para mim não fazia sentido nenhum a maneira como aconteceu aquilo. E a gente estudava no terceiro morfo, a gente estudou fisiopatologia e farmacologia.
Farmacologia foi horrível, sinceramente pra gente, o professor não tinha domínio sobre o assunto, e esse é um outro ponto que eu vou falar já já. O professor não tinha domínio sobre o assunto, e colocaram ele e ele não estava nem aí pro nosso aprendizado, então ninguém, assim, então, a gente não teve farmacologia, ponto, a gente não teve. E tinha outra professora que era incrível, mesmo professora de fisiologia, foi ela que deu fisiopatologia, e foi incrível. E às vezes ela é até meio contra o método, né? Quando ela via que a gente não estava conseguindo entender o assunto, ela dava assim não era uma aula, mas ela explicava algumas coisas que o método não permite isso. Mas ela fazia isso de vez em quando ela entendia que não estava fluindo. E o mesmo professor de farmacologia foi o professor de anatomia. E mais uma vez, não estou questionando o conhecimento do professor em si, tá? Não tenho como fazer isso. Mas o que ele passou pra gente é que faltava alguma coisa ali porque ele não conseguia, a gente não teve. A gente basicamente não teve anatomia e não teve farmacologia. Isso é muito preocupante para terapeutas ocupacionais, né? A gente atua sobre biomecânica, sobre cinesiologia. Então, não saber anatomia, não saber, né, todo o aparato musculoesquelético é muito complicado. Então, a gente literalmente, a gente não tinha, a gente passou várias semanas sem ter roteiro de anatomia, para vocês terem noção. Então, a gente ia meio que se virar. Quem quis aprender, né? Quem não quis aprender. Então, por isso eu digo que precisa ser muito bem estruturado o método para que ele dê certo, para que ele consiga minimamente garantir que o aluno vai aprender, né? Ter professores que entendam o método e que queiram dar aula e que queiram contribuir com a formação daqueles profissionais e tentar deixar o mais claro possível para os alunos que eles são os principais responsáveis pelo que eles irão aprender, né? Se o aluno não levar a sério, não vai acontecer porque o professor, como esse professor, não estava nem aí para nossa turma, não fazia roteiro, as provas eram ridículas, sinceramente. E por que eu digo isso? Eu entrei numa turma anterior do que eu estou agora. Então, na minha primeira turma, a turma que eu entrei na universidade era a professora Kátia. Incrível, ela é fisioterapeuta. E assim, ela era que dava a frente de anatomia e era incrível, ela dava aula mesmo. Ela dava aula não, ela tinha o papel que ela tinha que ter. Inclusive de disponibilizar as peças anatômicas. A gente nunca pegou em peça anatômica com esse professor. Como é que estudar anatomia sem pegar em peça anatômica? Não faz sentido. O máximo que eu lembro que ele fazia era pegar uma caixa de ossos e jogá-la no laboratório e a gente que se virava. Ela não. Né? No começo ela jogava, disponibilizava as peças, a caixa com os anatômicos pra gente e ficava lá. Então qualquer dúvida ela não, tinha vezes que até ela não respondia, mas ela tentava dar o suporte para que a gente conseguisse entender aquilo. E se realmente ela visse que não estava rolando, ela ia lá explicava. Eu lembro que ela deu uma aula de neuroanatomia que foi incrível, explicando toda a parte, né, dos sucos, essas coisas. E a gente não chegou a nisso. Ele nem chegou perto disso com esse outro professor. Então não é que eu acho também, tá? Eu tive as duas vivências e eu sei quando o professor consegue e toma o papel dele no método e quando o outro não tá nem aí, não sei porque ele aceitou estar ali. Então é muito sensível, eu acho, esse método. Eu, por gostar muito da área física, estudo desde o começo. Eu estudei a parte de anatomia, de assoalho ósseo e tudo, sistema musculoesquelético. Mas, sistema locomotor em si. Mas tem muita gente, por exemplo, que não tinha essa visão e até hoje não tem uma boa base de anatomia porque não tinha visão. Vou fazer uma análise, né? Eu tentei falar aqui basicamente como foi a minha experiência para vocês entenderem mais um pouco de como pode ser um curso de terapia ocupacional com o método PBL. É uma estrutura que teoricamente dá para funcionar se tem uma organização muito boa, né? Tanto de professores quanto de salas, quanto de materiais e principalmente dos tutores, né? Dos supervisores, não sei como é que chama. Sei que na tutoria chamam de tutores, no laboratório eu não lembro. Mas são professores no geral. Então, eles entendendo isso, conseguindo no início chamar os alunos, fazer uma reunião antes de começar e falar assim, olha, PBL é isso, vocês precisam entender isso, isso e isso, para que flua e dê certo e vocês consigam aprender. No nosso curso, eu acho que é o único curso que eu conheço de PBL que não tem prova da tutoria. Então, eu acho que isso também é um fator que não tão interessante no nosso curso. Eu acho que eu deveria ter uma prova da tutoria
porque era mais um... Porque muita gente não gosta de prova, eu também não gosto, mas eu acho que é um ponto que faz a gente estudar, faz muita gente estudar. Né? A gente estuda, tem muita gente que infelizmente está na graduação, mas não entende que precisa aprender aquilo. Então é um fator que faz com que a pessoa estude e minimamente entenda um pouco sobre aquele assunto, porque ela vai ter que estudar para fazer a prova. Né? E se ela não tem aquele assunto, ela não vai se dar bem na prova e talvez tenha que repetir aquele módulo e ok. Gente, tem muita gente que entende a reprovação, né, como algo... A gente tem que olhar a reprovação como algo ruim, chato, mas que é necessário pra gente garantir que a gente aprendeu aquilo. A gente não tá no ensino médio, a gente não tá na educação básica, a gente tá no ensino superior, a gente vai sair de lá profissionais. Então a gente tem que minimizar ao máximo a possibilidade de erro, né, de desconhecimento sobre determinados assuntos básicos. E esses são assuntos básicos que a gente precisa ter domínio. Por isso eu acho que deveria sim ter prova em tutoria. No geral, pelo fato do nosso curso ser baseado no método PBL, a gente não tem muita aula. A gente tem raras aulas. A gente tem o módulo que a gente tem mais aula é Clean. Eu acho que deveria sim ter a prova para conseguir dar uma garantia, né, a mais. É isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar de como acontece. Era isso que eu queria deixar passar aqui. Como acontece a tutoria, qual é a minha experiência com o método PBL. E é isso. Tchau.